E, finalmente, ele coloca como mais importante, e evidentemente vai dar um destaque todo fundamental, às reuniões instrutivas, que são aquelas reuniões que as pessoas reuniram, estudaram, pesquisaram, elaboraram perguntas para que essas perguntas pudessem ser feitas de maneira lógica aos espíritos desencarnados. Então a codificação inteira é baseada em reunião instrutiva. Vamos lembrar que o despertamento de Allan Kardec se deu observando as reuniões frívolas. Posteriormente, quando ele já estava ali interessado, ele próprio começou a participar das reuniões experimentais. E aí ele vai falar, olha, no início, as pessoas iam, encostavam na mesa, e a mesa começava a girar, de repente ela batia ali, aí mudamos, colocamos aí uma lousa com um cesto, as pessoas encostavam os dedos nas bordas do cesto, adaptava-se um giz na beira do cesto, e aí o cesto se movia, e aí escrevendo na lousa, posteriormente ele falou, olha, mas já não precisa nem disso mais. As pessoas, nós descobrimos que elas não precisam mais tocar. A própria mão do médium vai substituir esse processo aí que era utilizado o cesto experimental. Reunião experimental, experimentando o fenômeno, vendo até onde ele poderia chegar. Mas ele conclui dizendo que o importante é que a reunião seja instrutiva. E aí vai fazer vários comentários acerca da reunião instrutiva. E um deles me causou peculiar atenção, foi a questão do horário. Porque, vamos contando caos, gente, para ficar mais leve. Nós vamos participando dos grupos, vamos indo nas casas e tudo, e aí nós vamos perguntando como é que é. Gente, se nós fôssemos observar, escrever e filmar, talvez, nós iríamos ver como que varia o processo da reunião mediúnica. Como que é peculiar. Nesses encontros que nós fazíamos com os jovens, tinha uma reunião mediúnica que acontecia com alguns coordenadores depois do término das atividades do dia, no período do carnaval. E nós começávamos a reunir antes, fazia o grupo, evidentemente, para que o grupo se consolidasse, para quando chegasse o período do encontro propriamente dito, estivéssemos bem sintonizados para exercer esse tipo de tarefa. Como que era difícil sintonizar, porque cada grupo espírita fazia reunião mediúnica de um determinado jeito. E aí, existe de tudo que se possa imaginar. Alguns fundaram reuniões mediúnicas baseando em tradições até não espíritas. Por exemplo, em tradições umbandistas, enfim, de outros. Então, interessante, tem grupo que se veste todo de branco, tem grupo que tira o sapato. A toalha branca, essa toalha está aqui por coincidência, ela poderia ser colorida, mas tem grupo que faz questão de falar mesa branca, alguma coisa assim. E quando se vai tratar da comunicação dos espíritos propriamente dita, nós vemos também de tudo. Tem grupos que existe um orientador, e várias pessoas têm as comunicações ostensivas. Tem grupos que subdividem entre si, de maneira que existem vários orientadores, que antigamente chamavam de doutrinadores, esclarecedores, o nome que nós quisermos dar. Mas então vai ter uma série de condicionamentos. Mas o que mais me chamou a atenção foi a questão da rigidez. Porque, de uma forma ou de outra, nós permitimos que não sei em qual momento que nós começamos a confundir disciplina com rigidez. Em algum momento da história, nós começamos a confundir as coisas. E foi justamente aí, porque nós estamos falando de reunião mediúnica Seara do Cristo. Foi aí que começou a complicar o nosso relacionamento com Cristo. A partir do momento que nós tornamos as questões rígidas demais. Allan Kardec veio comentar, quando está falando das reuniões instrutivas, ele veio comentar que os espíritos sérios, que os espíritos que realmente interessados no bem, eles se vinculam às reuniões frívolas e não se vinculam às reuniões experimentais. Porque para produzir frivolidade,
não é? E o fenômeno propriamente dito, não é? O amor, a dedicação e a inteligência deles não são tão necessários assim. Agora, nas reuniões instrutivas, aí sim, não é? Eles prestigiam, porque é lá que os conhecimentos morais, né, as informações, vão ser valorizadas pelos circunstantes. E aí, ele comentando do horário, ele comenta também que os espíritos maiores, eles não são tão rígidos quanto o horário. Eu achei isso muito interessante. Porque nós participávamos de uma casa que tinha um hábito curioso, né? A reunião estava marcada para 6 horas da tarde. Na verdade, eram várias reuniões que aconteciam ao mesmo tempo em locais diferentes nesse local, nesse ambiente. Às 6 horas, né, que era o horário marcado para o início das atividades, né, rigorosamente o portão era fechado. Era um portão grande de aço, né? Gente, mas dava um pavor daquele portão. Mas era um pavor tão grande que a gente tinha daquele portão, né? Porque a reunião era domingo, 6 horas da tarde. Então era comum que as pessoas nesse dia, né, fossem ter com seus familiares, saíssem de casa, fossem participar, vamos dizer assim, de eventos, né, no interior e tudo mais. Gente, era um desespero. As pessoas iam, às vezes o trânsito apertava, né? Domingo à noite o trânsito aperta um pouquinho. Aí as pessoas saíam, chegavam lá ofegantes, né? O que eu vi de pessoas idosas correndo antes do tal do portão fechar, né? Um dia, o coordenador, olha que bacana, o coordenador do Departamento de Orientação Mediúnica, né, chegou atrasado, pulou o portão e quebrou o pé. Não é? Então, e olha, eu não vou falar a casa não, mas é uma casa extremamente séria. É uma casa extremamente séria, uma referência. Tá? Mas não vou dizer o nome dela não, vou deixar vocês na curiosidade. Tá? Então, olha o que vai acontecer. Quando nós confundimos as coisas, nós criamos situações dessas. Nós esquecemos que o processo da disciplina não parte de fora para dentro. O processo da disciplina, ele vem de dentro para fora, ele é cultuado. Disciplina é algo que se conquista, não é algo que se impõe. Então, talvez seja aí que nós confundimos a rigidez exterior, né, com a incompreensão daquilo que está dentro. E aí que nós começamos, entre aspas, a avacalhar a reunião mediúnica. Porque a reunião mediúnica é local de fraternidade. Até bem pouco tempo atrás, nós falávamos assim, o que é a reunião mediúnica para uma pessoa que frequentava? Ela fala assim, é uma oportunidade que nós temos de socorrer nossos irmãozinhos infelizes que estão no plano desencarnado. Né? Ou seja, a pessoa se colocava lá no pedestal de herói, protegendo e socorrendo os irmãozinhos infelizes, né, que participavam ali. Aí vem o Espírito Emmanuel, no livro Emmanuel, Dissertações Mediúnicas, é indagado a ele quem são os médiuns na sua generalidade. Né? Aí ele vai dizer assim que os médiuns, na sua generalidade ou na sua maioria, são espíritos que caíram clamorosamente dos cumes do poder, que abusaram da autoridade com a sua abominável insânia, em outros adjetivos, né? Abusaram da autoridade e que agora têm a oportunidade de voltar participando de reuniões mediúnicas na condição de médium ostensivo, ou seja, aquela pessoa que consegue perceber com nitidez a presença dos desencarnados. Ou na condição de médium de sustentação, ou vibracional, ou tantos nomes, né? Ou seja, aquela pessoa que vai intermediar da mesma forma, né, o carinho, a orientação mediúnica, embora não perceba com tanta clareza a presença dos espíritos desencarnados. Então o que nós estamos encontrando? Encontrando que a reunião mediúnica é uma grande oportunidade de reajuste para espíritos, principalmente para os espíritos encarnados, que vão ter oportunidade na reunião mediúnica de ter contato com aqueles espíritos que, direta ou indiretamente, eles próprios colocaram naquela situação de sofrimento que hoje eles tentam se libertar. Então, na verdade, ninguém entra ali na condição de mártir, de herói, numa reunião mediúnica, para amparar alguém, né, que está desvalido. Na verdade, a reunião mediúnica é uma reunião de espíritos endividados, de espíritos carentes,
principalmente os espíritos encarnados. E entendendo esse processo, nós mudamos de postura. Cai a máscara daquele que atende, né? E surge, vamos dizer assim, a necessidade real de ir à reunião mediúnica na condição daquele que também busca socorro. Aí a postura muda completamente, porque aquele que está manifestando ali é irmão, e é irmão que muitas vezes entrou na dificuldade por nossa própria conduta. Não me esqueço de determinada reunião que o nosso dirigente, pessoa ímpar, grande trabalhador na doutrina, ele orientava um determinado companheiro que passou, né, era autoridade no processo da Inquisição. Era um inquisidor. E esse espírito mantinha em cativeiro dezenas de outros espíritos, né, por ordem superior. Vejamos bem quantos anos o processo da Inquisição, gente. Já tinha terminado, e na atualidade espíritos ainda encarcerados, né, em virtude desses processos. Então o dirigente, muito carinhosamente, foi orientando sobre o perdão, sobre a mudança do tempo, né, porque aquele espírito estava cristalizado mentalmente naquela circunstância. Ele literalmente parou no tempo. Quem quiser entender isso aí bem, o que é esse processo da forma de entender do espírito desencarnado, leia o livro Dramas da Obsessão, pelo espírito Bezerra de Menezes, pela médium Ivone do Amaral Pereira. Vão entender perfeitamente o que vem a ser essa cristalização mental, que o espírito ele não consegue perceber, ele anda na rua, ele vê um carro e não consegue enxergar. Né? O que é um posicionamento mental do tamanho. Então, nessa reunião que comentava, o companheiro foi trazendo esses esclarecimentos no sentido de despertar. E quanto mais ele dizia, muito fraternalmente, mais aquele espírito ficava endurecido. E aí ele ficou, vamos dizer assim, receoso, né? O que estava acontecendo ali. No finalzinho, esse companheiro desencarnado falou assim, olha, minha resistência, né, está de ouvir da sua boca isso aí. Porque eu ouvi essas coisas, muitos até tentaram me dizer, agora, da sua boca isso me assusta. Porque eu vim aqui porque eu soube que você estaria aqui, porque você que mandou eu prender e vigiar. E eu estou cumprindo ordens suas. Então, nós vamos perceber, através de situações dessas, que muitas vezes nós não somos aqueles anjinhos que nós imaginávamos, né, que nós fôssemos. Muitas vezes nós somos conduzidos a determinados locais por leis de afinidade. Ninguém se reúne dentro desta casa em específico por mero acaso. Ninguém se matricula dentro de um grupo específico que se reúne, né, em reuniões mediúnicas por mero acaso. São leis de sintonia, aquelas que nos colocam juntos. E essas mesmas leis de sintonia vão atrair para aquele grupo individual cada participante, e coletivamente os espíritos que estão vinculados àquele grupo para reajuste, para formar a tal da família universal, para que nós possamos estabelecer diálogo, que nós possamos conversar. Mas, ao longo do tempo, nós fizemos com que a formalidade se sobrepujasse à naturalidade. Então daí o portão fechado. Né? A autoridade, aquela mesma autoridade que antigamente mandava prender na Inquisição, está lá mandando fechar a porta, usando a mesma coisa ao invés de modificar essa conduta, através de modificar essa atitude que é muito mais imperiosa para a reunião. Então a reunião muitas vezes fala assim, olha gente, tem que chegar aqui, mas não pode conversar não. Você chega 15 minutos antes, não é? Cada um abre seu fonte viva, fica aí enfiado com a cara no ponte viva. Ninguém conversa com ninguém. Aí começa a reunião. Né? Normalmente, primeira parte de estudos. Vamos conversar intrinsecamente aquele tema. Se alguém traz um problema pessoal, fala assim, já está atrapalhando lá. Né? Já estamos desviando do assunto principal, nossa conversa não vai ter e tal. Esquecendo que a reunião mediúnica é de amparo, hein? É uma reunião de amparo. Então é justamente através desse processo de estudar alguma coisa, aquilo ali tocar o coração, e nós trazermos a treva interior, botarmos a treva interior para o exterior enquanto estamos encarnados, que deveria ser o processo de reajuste.
Mas muitas vezes criamos regras absolutas, aí as pessoas não podem conversar. E reunião mediúnica acabou, é uma correria, né, gente?